Fala, Deus, através da tua palavra. É ela que nos lava, que nos orienta, que nos dá fé, que nos ensina. Tua palavra é mais importante do que a palavra de qualquer pessoa para nós. Ajuda-nos a entendê-la. Usa a minha boca. Faça com que haja salvação, fortalecimento na fé desse povo. Que em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra não volte vazia, mas que ela traga, meu Deus, o que essa pessoa precisa ouvir, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou te dar hoje 3 conselhos. E vou abordar um assunto aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Bastante mesmo, porque custou a vida do Filho de Deus. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Faz assim com a mão. Que valor você daria para algo que custasse a vida do seu filho? Eu creio que você daria muito valor. Seu filho é seu filho. Pode ser mal criado, pode dar uma dor de cabeça, pode aprontar, mas é seu filho. Seu filho é seu filho. Agora, vamos entender. Vamos começar aqui em 1 Pedro 1,18. O que diz aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha para mim, por favor. No mundo que nós vivemos, o ouro, a prata, tem muito valor. Tem um valor tão grande que as pessoas matam e as pessoas morrem pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Você vê o ser humano fazendo coisas absurdas. Eu vi um vídeo hoje de um rapaz que foi aqui na 25 fazer compras. Ele estava com alguns celulares e vieram assaltar ele, foram tomar a sacola dele, ele segurou, resistiu. Na hora a pessoa deu um tiro no pescoço e ele caiu. Como se a vida não valesse nada. E as pessoas continuavam a vida delas, ninguém ajudou. Um rapaz vem com a moto assim, ele para, dá uma olhada e vai embora. Como se isso estivesse se tornando uma coisa normal. Matou, morreu. Não sei se ele morreu, se ele escapou dessa, não sei. Não conheço ele. Mas foi uma coisa tão rápida. Veja que a vida não está valendo nada. Imagine a mãe, a esposa, os filhos. Eu não sei se ele tem filhos. Cadê meu pai? Cadê meu marido? Ele foi comprar umas coisas na 25 e mataram ele. Mas mataram. Quiseram assaltar, ele resistiu. Eu quero que você compreenda
O que eu estou te falando, o ouro e a prata é muito importante para o ser humano. Mas Deus deveria ser muito mais importante. Nós fomos resgatados não por ouro e prata, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Foi o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz para nos salvar. Custou a vida do filho dele. Por isso que ele trata dessa maneira tão especial quem aceita o sacrifício do filho. E por isso que a punição é tão forte para quem rejeita. Se você lê João 3, versículo 17. O 16 eu acredito que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, olha o 17. Porque Deus enviou quem? O seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para você poder avaliar a sua condição espiritual. A primeira pergunta: você já fez muitos pedidos a Deus? Sim ou não? Eu já fiz muitos. Você fez algum pedido para Deus hoje? A semana que passou, você fez pedidos a Deus? Você já fez vários pedidos a Ele? Eu também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi para Ele um livramento, uma direção, força, ajuda, socorro. Quantas vezes eu pedi para Ele um milagre. Ele já me abençoou tanto. Mas eu faço uma pergunta para você: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Quem é que pede mais? Você pede a Deus ou Deus pede a você? Eu tenho certeza que eu peço mais a Ele do que Ele me pede. Tenho certeza. Mas a pergunta é: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Porque Ele tem pedido para você crer no Filho dEle, para você se arrepender dos seus pecados, para você entregar a sua vida a Ele e ser a própria bênção. Não é ter uma bênção. Tem gente que se apaixonou pelas bênçãos que Deus deu. Pessoas já me procuraram dizendo: bispo, que luta para eu não ir para a casa de praia que meus pais compraram. Jovem falando: bispo, meus pais eram uma bênção na igreja, meus pais buscavam Deus com tanta sede, meus pais eram um exemplo para mim, mas meus pais ganharam dinheiro, enriqueceram, e hoje ele não vem mais domingo na igreja. E quando eu falo: pai, eu vou ficar, eu não vou esse final de semana, eu quero ir na igreja, eu posso até ir dia de sexta com o senhor, mas sábado eu volto. O senhor precisa ver a briga que é, porque eles se apaixonaram pelas coisas que Deus te deu, Deus deu para eles, e agora isso é o primeiro na vida deles. Você tem que ver
o pódio do seu coração. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Nenhum problema de você ir passear, nenhum problema de você ter as coisas, mas cuidado para as coisas não começarem a ter você, porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não se apaixone pelas bênçãos, se apaixone pelo abençoador, para que você seja a própria bênção. Porque se você é a própria bênção, você pode morrer, porque você está salvo. Jesus pode voltar, porque você sabe que você vai subir. Você quer ver uma prova para ver se você está bem ou mal espiritualmente? Você tem medo quando fala da morte? Você tem medo quando fala da volta de Jesus? Porque se você já é uma pessoa de Deus, já se entregou 100% a Ele, já foi lavado pelo sangue de Jesus, então hoje você não tem mais medo, você tem esperança viva. O medo deu lugar a uma esperança. E quando fala da volta de Jesus, você diz assim: nem para ser agora. Quando fala da morte, você fala: para mim é lucro. Você encara a morte, a volta de Jesus com outros olhos, com alegria. É igual a pessoa que já se entregou 100% a Deus. A mesma altura que ela ama a Deus, ela odeia as coisas do diabo. Ela ama a Deus, mas ela odeia a mentira, ela odeia a prostituição, ela odeia a pornografia, ela odeia o palavrão, ela não gosta nem de ouvir, ela odeia as coisas do mundo, ela odeia as coisas do mal, ela odeia as coisas que Deus aceita, aliás, que Deus não aceita, na mesma altura que ela ama a Deus. Está dando para você entender? Antes, quando ela vivia na vã maneira de viver, ela falava palavrão, ela xingava, ela mentia, ela fazia besteira, mas hoje ela tem vergonha. E quando ela vê as pessoas fazendo certas coisas, incomoda ela. É diferente, porque ela foi transformada numa nova criatura. Ela não é mais a mesma pessoa, ela é uma outra pessoa. Eu não sei se você já foi transformado, mas se você já foi transformado, você ama Deus, você ama, você é apaixonado. Sabe como é que a Bíblia chama a igreja? De noiva. A noiva é o quê? Apaixonada. A noiva, ela se prepara para o casamento. Você não vê no dia do casamento a noiva descabelada, vê? É assim que ela chega, cabelo todo assanhado, parecendo uma bruxa, é assim? Não, ela se prepara. A noiva não vê a hora de casar, de estar com o noivo para sempre. A noiva, quando a pessoa se torna noiva de Jesus, a igreja espiritual, não é igreja física não, instituição não, que quem vai te salvar não é a igreja universal, igreja A, B ou C não, é Jesus. Está dando para você entender? Mas quando você se torna a noiva, a sua maneira de viver muda radicalmente. Você passa a ter temor. As coisas desse mundo perdem um valor. Você tem como se não tivesse. Você, vive aqui como se não fosse daqui. Sua visão está na eternidade. Eternidade. A sua visão está na eternidade. Muda tudo. Você é noiva, você não vê a hora dele voltar. A sua alegria são as coisas de Deus.
Isso é tão bacana. Pessoa apaixonada por Deus. Pessoa abrir mão de qualquer coisa, mas não abrir mão de Deus, da fé dela, da comunhão dela com Deus. Nós não fomos comprados por ouro nem prata, mas pelo sangue. Custou a vida de Jesus. Qual é a consideração que você tem com alguém que em 10 coisas que você precisou, não falhou com você nenhuma das 10? Que consideração você tem? Deveria ter muito grande. Sim ou não? E eu pergunto, quando é que Deus falhou com você? Nunca. E quantas vezes nós falhamos com Ele? Eu queria te dar 3 conselhos. Mas você entendeu o que Deus fez por você? Mesmo? Deu quem? O filho dele. Envolve o filho. E quem tem filho pode entender melhor do que quem não tem. Custou a vida do filho. Isso é muito profundo. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar isso, mas isso é muito forte. Custou a vida do Filho de Deus. Por isso que quando a pessoa o aceita, ela é salva. Mas quando a pessoa rejeita, ela já está condenada. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E você sabe que o mundo está colapsando. Cada hora uma coisa. Porque a Bíblia compara com o fim dos tempos com uma mulher que está grávida. Vão vindo contrações cada vez em tempo menor, cada vez mais forte. As coisas que nós estamos vendo são fortíssimas. 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 Eu já disse aqui, até a natureza está pregando. A gente não sabe mais se o inverno já acabou, se o inverno está... Parece que o inverno está chegando. A coisa está estranha, está diferente. Está tudo falando para quem tem ouvidos espirituais. Espirituais. Então, não se apaixone pelo que Deus te dá, que Ele te abençoe muito. Nós temos correntes na igreja. Correntes. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Pastor Rafael faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia, 18h30. Nós vamos estar aqui às 15 horas, depois voltaremos às 22. Vai ter a queda das muralhas. Vai ter a bênção para os microempreendedores. Nós vamos estar aqui na fé. Na fé, abençoando você, que Ele te abençoe muito, mas que você não se apaixone por nenhuma bênção, que você não se apegue a nada, porque quem está salvo não se apega. Está de olho aonde? No céu. Rapaz, ele veio para a igreja, ele assistiu o primeiro culto, domingo de manhã, a primeira reunião, 7h, e foi pregado para entregar a vida ao Senhor Jesus, para se render ao Senhor Jesus. E ele ficou em conflitos e não se entregou. Ele ficou na segunda reunião, 9h30, e ficou em conflitos. E ele ficou no culto da tarde, e ele veio no último culto, 18 horas, e também não se entregou. E na hora que começaram a preparar tudo para fechar a igreja,
foi falado para ele: o senhor precisa de mais alguma coisa? Que agora nós vamos fechar a igreja. A gente pode te ajudar, fazer uma oração por você, alguma coisa que a gente pode fazer mais. Você pode voltar amanhã. Ele disse: só um minuto. Eu estou aqui desde o primeiro culto. Eu estou ouvindo Deus me chamar. Eu quero me entregar para Ele, eu me rendo. Ele foi no altar e entregou a vida dele a Jesus e foi embora. Ele trabalhava numa mina de carvão. E ontem eu tomei conhecimento que teve um acidente lá e ele morreu. E o amigo dele disse que ele morreu rindo. O amigo dele tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Disse que ele ria. Ele falou: fica tranquilo, eu estou salvo. Eu já entreguei tudo a Ele. Quer dizer, aquele domingo era a última oportunidade que ele estava tendo, porque Deus sabe o que vai acontecer. Você sabe? Eu não sei, gente. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. As pessoas vêm na reunião, eu não sei quem está tendo a última chance, quem está tendo mais uma chance. Eu não sei. Eu só prego. Eu só ensino um pouquinho que eu sei da palavra de Deus. Mas Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas graças a Deus ele partiu salvo. O amigo dele falou: você está rindo? Você está rindo? Ele falou: sempre que eu sei para onde eu estou indo. Só uma pessoa que entregou tudo a Jesus que tem essa certeza. Só. Certeza que do outro lado vai ter a vida eterna. Primeiro conselho que eu quero te dar: guarde isso dentro de você. Não brinque com a sua vida. Você só tem uma vida. Você não tem vida de videogame. Você só tem uma vida. Você não vai reencarnar. Você só tem uma vida. E eu não tiro isso da minha cabeça, não. Eu tiro isso da palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois disso, o juízo. Não brinque com a sua vida, porque você só tem uma. Não sei quantos anos você tem. Não sei quantos anos você já viveu. Não sei quanto tempo você vai viver. Não sei. Eu sei de uma coisa: você tem uma vida como eu. Não brinque com a sua vida, porque você pode terminar ela aqui nesse mundo para viver eternamente com Deus ou eternamente com os demônios no inferno. A vida é sua. Você pode já ter feito muito por muitas pessoas, ótimo. Mas faça por você, pela sua alma. Se arrependa dos seus pecados e se entregue a Jesus. Amém? Qual é o primeiro conselho? Não brinque com a sua vida. Leve a sua vida com Deus a sério. Não brinque. Segundo conselho: não brinque com a palavra de Deus. Por quê, bispo? Porque ela não volta vazia. Ela vai se cumprir, ou te salvando ou te condenando.
Você crendo ou não, ela vai se cumprir. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de maneira nenhuma. Eu prego para vocês e eu temo o que eu prego para vocês. Porque eu sei que quando eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Não brinque com a palavra de Deus, porque ela é séria. Ela vai se cumprir. Na vida de muitos, negativamente. Na vida de poucos, positivamente. Porque obedeceu a Deus. Deus só quer que você tema ela, respeite ela, obedeça a ela. Depois que eu comecei a obedecer essa palavra, minha vida mudou. Terceiro conselho que eu vou te dar: não brinque com Deus. Quando você lê Gálatas 6, versículo 7, você vai ver que nós não podemos errar. Não podemos brincar com Deus, nem zombar de Deus. Bispo, quando é que eu brinco com Deus? Você brinca com Deus quando você perde o temor. Você está brincando com Deus quando você faz o que é errado, sabendo que é errado. Você está brincando com Deus quando você vai a lugares que você sabe que não é para você ir. Quando você se mistura com quem você sabe que não é para se misturar. Quando você navega em página que você sabe que não é para navegar. Então Deus fala uma coisa, obedeça, porque é para o seu bem. Não brinque com Deus, porque todos que brincaram com Deus se deram mal. Todos que brincaram com Deus se arrebentaram. Eu não vi uma pessoa que brincou com Deus, tanto no passado quanto no presente, e sempre vai ser assim, que se deu bem. Deus é santo. Deus tem que ser temido. Não se brinca com Deus. Amém? Não brinque com Deus, por favor. Leve as coisas de Deus a sério. É a melhor coisa que você faz por você. Nós vamos participar da Santa Ceia. Você vai olhar para a Santa Ceia e vai pensar: céu ou inferno? Salvação ou perdição? Se eu quero salvação, eu vou pegar a Santa Ceia, para que o sangue de Jesus me lave. Se eu não quero salvação, eu vou desprezar e vou trocar pelo pecado, pelo erro. Péssima escolha. Você pode trocar Jesus por qualquer coisa, mas você vai perder. Não se troca Ele por absolutamente nada. Olha bem para mim agora. A pior coisa que pode acontecer com você é você sair desse culto a mesma pessoa que você entrou. Só depende de você para Deus te transformar, te salvar. Eu não sei se a palavra dele já te lavou, se o sangue dele já te limpou. Eu não sei como você está espiritualmente. Mas antes de nós chamarmos as pessoas para se entregarem aqui na frente, eu queria que você pensasse um pouco no céu, no que Deus tem para você. Na sua casa entra qualquer um. Um amigo seu entra, não entra? Entra. Você não leva seus amigos na sua casa? Pessoa de confiança, você deixa entrar. Não vai entrar no céu quem não é amigo de Deus. Não vai.
Você já é amigo dele? Ele quer ser seu amigo, ele não quer que você tenha um relacionamento com ele só de pedir. Ele quer comunhão, a casa dele é casa de oração. Ele sempre quis comunhão com o ser humano. Ele sempre desejou estar com o ser humano, salvar o ser humano. Agora o ser humano resiste tanto a ele. Não sei porquê. Eu fico pensando por que as pessoas não entendem, né? O plano da salvação. Mesmo vendo tudo que nós estamos vendo. É difícil de entender. Essa semana passada e essa agora, muitas pessoas mandaram as perguntas: bispo, eu estou ouvindo falar de paz, a Bíblia fala que depois de falar de paz vem repentina destruição. Quer dizer, começando a despertar, né? Muita gente perguntando: bispo, o Papa ganhou um cavalo branco, o senhor viu? Nós temos visto tantas coisas, né? Vira e mexe, tem gente perguntando: bispo, quem é o anticristo? Eu não sei. Mas sei quem é Jesus. Cristo eu sei quem é. É o que quer salvar você hoje. É o que quer te levar para o céu. Que você consiga ir firme com Jesus até o fim. Se você quer ser salvo, tem um preço. E um preço é se entregar. Ter amizade com Deus, tem um... encontrar na Bíblia, abra aí em Provérbios 18, versículo 14, por favor. 18, 14. Provérbios 18, 14. Levante aí a sua Bíblia, você que achou. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos te ouvir agora. Então, fala com esse povo através da tua palavra. Só vou emprestar minha boca ao Senhor, mas que essas palavras não voltem vazias. Que essa palavra que ela vai ouvir possa norteá-la, que ela entenda, que ela, meu Deus, saiba o que fazer quando acabar essa pregação. Eu peço ao Senhor, dai-nos ouvidos espirituais e não deixe nada roubar a nossa atenção. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim agora, para você entender. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que não podem faltar para você terminar esse ano bem. 3 coisas. E eu queria colocar aí a primeira. Coloque aí, por favor. Lê alto. Tenha um espírito excelente. Primeiro vamos ler esse provérbio 18, 14. Coloca aí 18, 14. Quem não tem a Bíblia, acompanhe no telão, por favor. O espírito do homem susterá o que? A sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, o que é que diz aí? Quem o suportará? Olha para mim, por favor. Aqui não está se referindo ao Espírito de Deus, mas ao espírito do homem. Muitas pessoas pensam que para mudarem de vida, elas precisam mudar de ramo, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, mudar disso, mudar daquilo. E na verdade a nossa vida muda quando o nosso espírito muda. O nosso espírito faz a diferença. Na outra versão diz: o espírito forte, o espírito firme sustém o homem na doença. Ninguém gosta de ficar doente. A doença é uma situação difícil de nós encararmos.
Mas quando a pessoa tem espírito forte, ela pode estar enfrentando uma doença grave, que ela está dizendo: Deus vai me curar, vai virar testemunho, Deus é comigo, os médicos vão se converter. Ela tem espírito para fazer frente com a doença. Quando a pessoa não tem espírito forte, qualquer dor, qualquer doença, ela pensa logo no pior. É câncer, vou morrer, estou perdido. Quando eu me refiro a espírito, é mente. Quando a Bíblia fala de transformação, em Romanos 12, a partir do 1, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você tem um espírito forte, você é forte aqui. Quando você não tem um espírito forte, você é fraco aqui. Tem gente que foi roubada, você sabe qual foi a reação dela? Mas tem Deus para me dar, e seguiu em frente. Tem gente que caiu num golpe, sabe qual foi a reação dela? Ela sentiu, dói, é difícil, mas ela reagiu bem, falou: vou seguir em frente, mas tem Deus para me dar. Quando a pessoa tem espírito, a reação dela, espírito forte, espírito firme, a reação dela, todo mundo fica admirado, porque pensam que ela vai desabar, e ela enfrenta as situações consideradas difíceis. Ela faz frente com os problemas. Ela é forte aqui, ela não é fraca aqui. A Bíblia fala que Daniel tinha espírito excelente. No livro de Números 24, coloque esse versículo quando fala de Caleb, 14, 24, diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá o quê? Em herança. Olha para mim, por favor, porque houve nele o quê? Outro espírito. Lembra que os 12 foram espiar a terra que Moisés mandou, e 10 a Bíblia fala que voltaram com espírito fraco, com medo dos gigantes, do desafio, sabe, cheio de medo e passando medo para o povo de Israel. Eu nem sei o nome deles, mas os dois a Bíblia destaca: Josué e Caleb. Esses permaneceram. Quando você convive com uma pessoa que tem espírito forte, o que sai dessa pessoa te fortalece. Conviver com a pessoa que tem espírito abatido é guerra. Quando você tem uma pessoa assim dentro de casa, é horrível. Horrível. Por quê? Porque tudo ela pensa no pior. Tudo ela pensa de uma forma negativa. Ela é tão fraca que ela já acorda reclamando de tudo. Ela é tão fraca que ela acorda só falando besteira, prejudicando a própria vida dela. Tem gente que, se ficasse calada, estava com a vida lá na frente, mas não aguenta, porque quem tem espírito fraco reclama. Mas reclama de tudo. Pode estar sentindo uma dorzinha, já começa reclamando: não dormi direito, não porque eu estou com a dor, não porque isso, porque aquilo. E a pessoa, quando tem espírito fraco, ela não percebe o quanto ela é fraca. E se você falar assim com ela: olha para frente, Deus é com você. Porque não é você que está sentindo a dor, não é você isso, não é você aquilo. Ela não gosta, ela gosta de encontrar outras pessoas que têm um espírito fraco igual delas, ou igual dela. Por quê? Porque concorda com ela. Ela fala derrota, a outra fala derrota, e vai concordando. Mas quando ela tem uma pessoa de fé,
do lado, quando ela tem uma pessoa que tem espírito forte, toda vez que ela vem com palavras negativas, a pessoa rebate. Vai dar certo, não pense assim, Deus é com a gente. Espírito não é o de Deus, é o do homem. Por exemplo, a Igreja Universal tem um espírito. As outras eu não sei, eu não conheço. Eu me converti na Igreja Universal com 16 anos. Eu não frequentei nenhuma outra igreja evangélica. Nem tenho direito de falar mal de nenhuma, porque Deus não me levantou para isso. Deus me levantou para pregar o Evangelho. Amém? Não falar mal dos outros, nem achar superior a ninguém. A gente ora por todos, que Deus abençoe todos, que Deus use todos que são dele. E quem é de Deus é assim. Não fica brigando pela igreja, defendendo a igreja, nada disso. Se ela é de Deus, Deus vai defender ela. Fica discutindo com ninguém por causa de igreja. Agora, ela tem um espírito, e o espírito é forte. O espírito é de bater de frente com o diabo. Você pode ver que toda vez que tem alguém manifestado, que tem alguma coisa pesada, o pessoal diz logo assim, ó, leva no Universal. Não é assim? Isso aí só na Universal. Isso aí é na Universal que resolve. Caso cabeludo é da Universal. Porque sabe que se chegar aqui endemoniado, vai sair liberto. Se chegar aqui mal, nós vamos lutar para sair bem. É o espírito da igreja. Agora, existe outra coisa que você precisa, além de ter espírito. E eu quero dizer que se você tem um espírito fraco, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para dizer que você pode trocar de espírito. Trocar, pedir a Deus, como Davi pediu, um espírito inabalável. De repente você é uma pessoa muito fraquinha, muito sensível, muito chorona, sabe, uma pessoa muito emotiva, uma pessoa muito coração, e você pode pedir para Deus, troca o meu espírito, me dá um espírito inabalável. Tudo eu me abalo, tudo eu me derreto, tudo eu me entrego, tudo eu jogo a toalha. Então pede para Deus trocar o seu espírito. Quantas pessoas chegaram aqui, eram tão fraquinhas, e hoje são fortes. E além de trocar o espírito, peça para o Espírito de Deus vir sobre você, porque tendo espírito firme e forte, e com o Espírito de Deus, aí ninguém te segura não. Segunda coisa, coloque aí por favor, lê alto. Tem o quê? Olha para mim por favor, escute isso e aprenda. Aprenda. Eu vou colocar um versículo de Gênesis daqui a pouquinho na tela, mas eu queria antes te ensinar uma coisa, te orientar numa coisa. Quantas voltas o povo deu para derrubar as muralhas de Jericó? Deus não poderia ter derrubado na primeira volta? Sim ou não? E por que ele não derrubou? Quando Naamã deu o primeiro mergulho no Rio Jordão, ele estava com lepra. No primeiro mergulho, Deus não tinha poder para curar ele, não? E por que não curou? No primeiro dia que você chegou aqui, Deus não tinha poder para mudar tudo na sua vida, não? E por que não mudou? Para o nosso próprio bem. Dê tudo fácil para o seu filho, para você ver o monstro que você vai criar. Só diga sim para o seu filho, para você ver o que é que ele vai ser no futuro. Não ensine a ele o valor das coisas não, para você ver o que é que vai acontecer quando você partir desse mundo. Tudo que você lutou para conquistar, ele perde rapidinho. Espírito de perseverança agrada a Deus. Agrada. O diabo, ele fica louco para você desanimar. E ele usa pessoas que torcem contra você, que não vê a hora de você jogar toalha, de você desistir, e te perseguem, têm inveja de você, e lutam contra você. Mas quando você é uma pessoa perseverante, você não para diante desses obstáculos.
Você não para diante de perseguições, diante de invejas, diante de nada de ruim. A ansiedade é inimiga da perseverança. Perseverar é difícil. Você lembra da história de Isaac? Ele cavava um poço, os inimigos vinham e entulhavam o poço. Só que ele ia e cavava outro, eles entulhavam de novo. E ele cavava outro e achava água, e eles entulhavam de novo. E ele cavava outro, até que chegou um momento que os inimigos pensaram assim: ó, não dá mais para ir contra ele. Vamos se unir com ele, porque ele não desiste, ele é perseverante. Entulhava os poços, ele abria outros poços, e ele foi em frente. Eu não tenho dúvida que Deus quer que você persevere, e também não tenho dúvidas que o diabo quer que você pare, e tem pessoas que torcem para você parar. O que você vai fazer é problema seu. Teve um homem que ele estava pensando em suicídio, pensando em besteiras, e o filho dele ligou para ele e falou: pai, eu me espelho no Senhor, o Senhor é meu exemplo. E ele disse que essa palavra foi tão forte que ele tirou os pensamentos ruins da cabeça dele, porque ele viu que o filho se espelhava nele. Tem pessoas que se espelham em você. Seja forte. É difícil perseverar, é difícil. Tem gente que é muito ansiosa. Se ela estivesse lá na época das 13 voltas da muralha, ela ia dar volta assim: ó, cadê a rachadura? Não estou vendo nada. Já dei 10, cadê? Nenhumazinha, cadê a rachadura? Não vai fazer não, meu Deus. Você não precisa ver rachaduras. Você pode não estar vendo nada. Se você continuar perseverando, você vai ver as muralhas caírem. Se você continuar perseverando, um dia você vai ver uma coisa linda, que são os frutos da perseverança, que são os resultados na vida de quem persevera, de quem não desiste. Tem gente que não saiu da corrente, não saiu da igreja, mas já esmureceu. A oração dela hoje é fraca, a vinda dela dentro da igreja é fraca. Ela vem reclamando, ela vem se arrastando, ela vem dizendo que não vai vir mais. Ela já perdeu esse espírito que ela tinha de perseverar em Deus. Olhe o final dos homens que perseveraram em Deus. Deus não dá as coisas de mão beijadas para nós. Nós temos que perseverar. Mas se você perseverar, você vai viver o que Deus tem para você. Mas se você desistir, o diabo vai comemorar, e pessoas que torcem contra você também vão se alegrar. Não dê esse gostinho, nem ao diabo, nem os que torcem contra você. Tem pessoas que se espelham em você. Espírito de perseverança. Não vou desistir, não vou me entregar. Jesus, o Senhor Jesus, quanto maior era a agonia, mas ele orava intensamente. Quanto maior sua luta, mais ore, mais confie, mais persevere, mais use a sua fé, que você vai colher os frutos disso. Ninguém pode impedir de quem persevera colher os frutos. Amém? Primeira coisa, o que é que eu falei? Esqueceu já? Tem um espírito excelente. Segunda coisa, qual foi? Seja perseverante. Você vai colher os frutos. Também quando você começar a colher, vai arrebentar. Terceira e última coisa, coloca aí por favor. Fala alto. Olha para mim por favor, para você entender o que eu vou falar para você. A pior coisa que você pode fazer é você duvidar da palavra de Deus.
Eu disse que você tem que perseverar, lutar. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida, mas Deus tem poder para mudar de uma hora para outra. Ele tem poder para isso. Uma vez a situação em Israel estava pior do que a sua, eu te garanto. Sem conhecer a sua, posso dizer que estava pior. Por quê? Porque os ricos comiam cabeça de jumento. Quem não tinha condições comia esterco de pombo. As pessoas morriam de fome. E o profeta Eliseu disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. E o capitão do rei falou assim: nem se Deus abrir janela nos céus. E Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Você vai ver e você não vai comer. Preste atenção para você entender. Depois você lê isso na Bíblia. Aconteceu exatamente como ele falou. No outro dia, a coisa virou. E a multidão veio e atropelou ele. No capítulo, acho que é 7:17, 2 Reis 7:17, lê aí. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o quê? O atropelou e morreu. Como falara quem? O homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Olha para mim, por favor. Do jeito que o homem de Deus falou: você vai ver, mas você não vai comer. Porque você é incrédulo. Nunca duvide do que Deus promete. Às vezes Deus nos deixa em situações feias. Lembra quando ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos? Você lembra dessa passagem? Horrível, a maior bagunça, os ossos secos, um cenário horrível. Mas Deus é Deus que muda cenários. Quando nós profetizamos, quando nós cremos, obedecemos a palavra dele. Fé é obediência. Quando você tem fé, você obedece o que Deus está mandando você fazer e dá certo. E Deus perguntou: esses ossos podem reviver? Ezequiel falou: tu sabes. Ele disse: profetiza. E ele foi profetizando, e os ossos foram se juntando, e dali se levantou um exército. Eram ossos secos, mas aquela bagunça Deus organizou. Eu já peguei testemunhos aqui de pessoas que disseram: bispo, minha vida está uma bagunça. E Deus foi ajeitando tudo. Ele foi tirando pessoas que eu não sabia como tirar da minha vida, Deus tirou. Deus foi trazendo pessoas que precisavam ser trazidas. Gente que chegou para mim e falou: bispo, Deus tirou pessoas da minha vida que na hora eu chorei, mas depois eu descobri o que essa pessoa fazia, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Se você é uma pessoa de Deus, Deus te mostra. Pode aprontar com você um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas depois Deus mostra tudo a você. E quem perde não é você não, quem perde é ela. Na hora, por não saber de tudo, você até sente, mas é Deus arrumando a bagunça para ficar tudo direitinho. Está dando para você entender? De repente, os ossos começaram a se juntar. De repente começou a fazer barulho. De repente aquilo que parecia que Deus não ia mexer mais, Deus mexeu. Deus mexeu. Tenha fé para profetizar no que está morto, seco na sua vida. Tenha fé. Tenha fé para não se influenciar com o que você sente, com o que você vê, com o que você ouve, com o cenário. Tenha fé para determinar vitória na sua vida, para profetizar na sua própria vida. Tenha fé. Está feia a situação?
Deus está permitindo uma situação pesada, horrível. Tem um propósito aí. Tem um propósito. Daqui a pouco a coisa vai estar bonita. Daqui a pouco muda. Mas temos que ter fé. Não temos que ser incrédulos diante das dificuldades. Eu vou te mostrar uma coisa que eu acho importante para vocês. Abra aí em Tiago 5,17 para terminar. Tiago 5,17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Posso ler? Se você tem dificuldade para achar, só acompanhar no telão. Pode colocar, por favor. Diz assim: Elias, quem? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e quê? E 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Não põe o outro não, só o 17. Pode tirar agora. Olha bem para mim para você entender. A Bíblia deixa bem claro que Elias era homem como nós, ser humano, com falhas, com erros, mas tinha fé. E quando orou para parar de chover, parou de chover. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo seres humanos, tendo falhas, erros, nós podemos usar fé e parar coisas na nossa vida. Tem coisas na sua vida que só vão parar se você orar, se você determinar. Tem humilhações, tem vergonhas, tem problemas, tem coisas ruins que só vão parar de vir quando você orar. Você tem que orar. Você tem que parar. Você tem autoridade para fazer isso através da fé, no nome de Jesus. De vez de ficar reclamando, ora para parar. Ora. Minhas dívidas estão crescendo como uma bola de neve. Os problemas estão vindo com tudo. Não param de chegar mais notícias. Ora para parar. Ora que para. Agora veja o versículo 18. Lê alto aí. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então nós podemos orar para parar coisas, e nós podemos orar para trazer coisas. Amém? Orar. Orar para parar, orar para trazer. Não é para ficar dependendo do homem. Pastor, ore por mim, bispo, ore por mim. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês. O maior prazer. E sem você me pedir, eu oro todos os dias. E Deus é testemunha disso. Eu não faço uma refeição sem primeiro orar por vocês. Eu tenho consciência disso, da minha responsabilidade diante de Deus. Não tem uma noite que eu durmo sem primeiro, antes de dormir, orar por vocês. Mas quando você é uma pessoa de fé, você também ora. Você ora para parar, você ora para Deus enviar coisas, e você vê coisas vindo para a sua vida, o seu encontro, que você sabe que é a resposta das suas orações. Orações. A Bíblia está nos incentivando a orar. Se a nossa voz subir, então desce resposta. Se a nossa voz subir, então nós vamos ter resultados. Escute bem, por favor. 3 coisas você precisa para terminar esse ano bem. Qual é a primeira? Ter um espírito excelente. Qual é a segunda? Perseverar. Mesmo sem ver uma rachadura, vai cair e acabou. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não duvide da